Grupo Tati de Comunicação no exercício da democracia traz aos telespectadores entrevistas com os candidatos às eleições deste ano. É o nosso quadro Band Eleições 2022. E o nosso convidado de hoje é o professor Marco Antônio Villa, candidato a deputado federal pelo Cidadania. Boa noite, candidato, seja muito bem-vindo. Como vai o senhor? Boa noite, agradeço muito o convite. Estamos aí, tudo bem, percorrendo o estado de São Paulo, conversando com todos. É uma satisfação falar especialmente com o Santos e a Baixada Santista, porque eu conheço o Santos desde os anos 1960 e ainda sou torcedor do Santos Futebol Clube, então me sinto em casa. Então é gente boa, né, professor? Vamos começar falando sobre educação. Segundo dados do Unicef, a evasão escolar no Brasil atinge 5 milhões de alunos. E durante a pandemia da Covid, esses números aumentaram em 5% entre os alunos do ensino fundamental e 10% do ensino médio. Quais devem ser as estratégias para a gente manter crianças e adolescentes dentro da escola, de forma que eles aprendam? Sem falar que durante a pandemia, também segundo dados da Unicef, cerca de 4 milhões de estudantes ficaram sem conectividade. Como levar a internet para as escolas e incorporar mais tecnologia, então, ao ensino? Esse é um dos grandes desafios que nós temos no Brasil nessa década, é enfrentar, além dos problemas estruturais e históricos do Brasil, a questão dos efeitos da Covid, da pandemia, portanto, na educação, no processo de alfabetização, no momento de adquirir habilidades que são essenciais no processo de formação educacional. Eu acho que esse é o grande desafio, e aí passa necessariamente, primeiro, pelo MEC. O Ministério da Educação e Cultura precisa ter um ministro. Nós não temos um ministro já há muitos anos, de fato, um ministro de fato da Educação. Coordenar, junto com os secretários estaduais da Educação, um trabalho que consiga enfrentar as mazelas que nós já temos antigas e as atuais, advindas fundamentalmente da pandemia, no processo de alfabetização, na questão das habilidades e na questão de operações aritméticas básicas, né? Então, o processo de alfabetização foi terrivelmente prejudicado pela pandemia. Não é possível ter ensino à distância quando você não tem estrutura para ensino à distância, tanto do professor como do aluno, né? Aquela experiência, aquele know-how indispensável para o processo educacional. Então, uma das tarefas para o novo governo que vai assumir a 1º de janeiro do ano que vem, é como enfrentar essas questões que você muito bem destacou no campo educacional. E para isso é necessário diálogo, conhecimento, saber como é que funciona a estrutura de educação no Brasil, e nós temos tarefas urgentes. Uma dessas é fazer com que as crianças e os adolescentes